Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre a questão de estado inicial de uma máquina de estados. Para entender a importância de se definir um estado inicial de uma máquina de estados, vamos supor uma determinada situação. Vamos contemplar a situação em que nós temos um conjunto de variáveis de estado que não estão associados a um estado específico. Vou dar um exemplo. Vamos supor uma máquina de estados com 5 estados. Esses estados são os estados A, B, C, D e E. Para codificar esses cinco estados, eu vou precisar de 3 variáveis de estado, né? Essas variáveis eu vou chamar de E2, E1 e E0. Então, por exemplo, para a condição 000, eu vou associar o estado A. 001, eu vou associar o estado B. 010 eu vou associar o estado C, 011 eu vou associar o estado D e 100 eu vou associar o estado E. Terminei a codificação de todos os meus estados, mas eu tenho um conjunto de variáveis de estado, que no caso é 101, 110 e 111, que não estão associadas a nenhum estado do meu diagrama. Então isso aqui não está associado a nenhum estado do meu diagrama. É essa situação que a gente vai trabalhar, que a gente está pensando nesse momento. Qual é que é a questão? O problema surge que, devido ao fato de quando você liga um componente sequencial, seja um latch, seja um flip-flop, a gente não tem como saber qual é o estado inicial dele. Por exemplo, quando você liga um latch, você não sabe se o estado inicial dele vai ser 1 ou se vai ser 0. É na sorte, literalmente, qual o estado inicial de um LED. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Nós tínhamos quais condições que não estavam associadas a nenhum estado. 101, 110 e 111. Para E2, E1 e E0. Essas condições aqui não estão associadas a nenhum estado do meu diagrama de transição. Só que a questão é o seguinte: quando você projeta a máquina de estados, geralmente você utiliza essas condições lá na sua tabela de transição, você utiliza como don't care. Por quê? Porque você supõe que aquelas condições nunca vão acontecer. Só que na realidade, quando você liga o circuito sequencial, aquelas condições podem acontecer sim. Por que elas podem acontecer? Porque como o flip-flop inicia em 1 e 0 ao acaso, pode dar o azar dos flip-flops iniciarem, por exemplo, com essa condição aqui, ó, 1, 1, 0. É o acaso, é um azar que deu nesse caso, dos flip-flops iniciarem desta forma. O problema é que, como você utilizou como don't care, quais vão ser os estados próximos nesse caso? Ou seja, quando acontecer o pulse de clock, a máquina de estados vai para onde? Você não tem como saber para onde a máquina de estados vai. Na verdade, tem como você saber, mas você não consegue controlar para onde a máquina de estados vai. Então a máquina de estados pode ter um comportamento completamente aleatório, dependendo de como os flip-flops eles iniciam. Como é que a gente resolve essa situação? Neste caso nós temos duas soluções. A primeira solução é uma solução que a gente já vinha fazendo em alguns projetos aqui na disciplina, que é verificar para todas essas condições que não estão associadas a nenhum estado do meu diagrama de transição de estados, garantir que o estado próximo seja algum estado válido da minha máquina de estados. Por exemplo, tenho lá o caso do estado A, B, C, D e E. Para aquelas condições de variável de estado que eu listei, aquelas 3 que estão restando, eu posso dizer, por exemplo, lá na minha tabela de transição de estados, que meu estado próximo é o estado A, é um estado da minha máquina de estados. O que vai acontecer? Se por azar do destino os flip-flops iniciarem naquela condição que não está mapeada no diagrama de transição de estados, mas pelo menos quando acontecer o próximo pulse de clock, eles vão para um estado que está no meu diagrama. Então, a partir dali, o circuito vai funcionar corretamente. Esse tipo de máquina a gente chama máquina autocorretiva. A situação 2 é garantir que a máquina de estados assuma apenas um estado inicial. Ou seja, você ligou a máquina de estados, você garante que ela inicie naquele estado específico. Aquele estado específico,
a gente chama de estado inicial. Então, geralmente, utiliza-se ou a solução 2, ou seja, você garantir que o estado inicial de uma máquina de estados seja um estado fixo, ou seja, você garante, não, minha máquina de estados ligou, eu sei que meu estado inicial, ou seja, o estado após eu ligar a minha máquina de estados, vai ser esse. E às vezes você utiliza um conjunto da solução 1 com a solução 2, ou seja, você garante que o estado inicial é um estado específico do seu diagrama, por exemplo, nessa situação que tem esses estados A, B, C, D e E, você diz que o estado inicial é o estado A, e além disso você faz a máquina autocorretiva, ou seja, você já faz, é como se fosse uma segurança a mais, nesse caso a máquina autocorretiva. Então, de fato, quando a gente está projetando máquina de estados, uma coisa que a gente nunca vinha falando, mas que é essencial no projeto, principalmente quando você está montando máquinas de estado, por exemplo, uma protoboard, é você definir qual é o estado inicial da sua máquina de estados. Aí a pergunta que você pode fazer é o seguinte: professor, você disse que quando você liga um componente sequencial, você não sabe qual é o estado inicial dele, você não tem como garantir o estado inicial dele. É verdade. Como é que você vai forçar o estado inicial de uma máquina de estados? Aí vem a grande sacada. A gente vai utilizar um circuito que a gente chama Power on Reset, também abreviado pela sigla de POR. Então o circuito Power on Reset ele vai garantir que os seus flip-flops iniciem em uma determinada condição. Geralmente essa condição é os flip-flops iniciarem com todas as variáveis de estado zeradas. Ou seja, todas as variáveis de estado são iguais a zero. Professor, como é que você consegue fazer isso? É muito simples. É só utilizar um conceito que a gente viu quando estava estudando flip-flops, que é uma entrada assíncrona do flip-flop, que é a entrada de reset. Então a entrada de reset serve justamente para isso. Serve para você definir o estado inicial da sua máquina de estados. Então o que vai acontecer? Quando você liga a sua máquina de estados, aplicou energia, ligou ela. O circuito de Power on Reset, ele vai aplicar um reset em todos os flip-flops durante um curto período de tempo. Então, os flip-flops, quando você aplica a energia, você liga o circuito, os flip-flops, por um curto período de tempo, todos eles são resetados, ou seja, todos eles assumem a variável de estado associada assume o nível lógico zero, e depois desse período curto de tempo, ou seja, depois desse períodozinho de tempo, você tira o sinal de reset. E a partir do momento que você tira o sinal de reset, aí a máquina de estados começa a funcionar normalmente. Professor, como é que você constrói esse circuito de Power on Reset? Então aqui no slide nós temos um circuito de Power on Reset típico. Não vou explicar como ele funciona, porque requer algum conhecimento aí de circuitos eletrônicos e de eletrônica. Basta saber que R1 e R2 são dois resistores, D é um diodo e C é um capacitor, tipicamente um capacitor eletrolítico. Essa chavezinha aqui é um push button que serve para você resetar o seu circuito no momento que você quiser. Mas basicamente esse circuito, o princípio de funcionamento dele baseia-se na descarga e carga de um capacitor, que é o capacitor C. E a partir do nível de tensão na placa desse capacitor, você consegue aplicar um sinal de reset ou não. Ok, pessoal? Então, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje aprendemos o conceito de estado inicial de uma máquina de estados e apresentamos aqui um circuito de Power on Reset. No próximo vídeo vamos estudar algumas condições de temporização que existem em máquinas de estado. Então conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.